Aqui é Doriana Tamburini, da Fraternidade dos 12 Raios, com o programa Harmonia Cósmica, aqui na TV Crum Online. Sejam muito bem-vindos, curtam, compartilhem, se inscrevam, vá lá no sininho, comenta, porque a gente gosta de saber o que vocês pensam, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem no meio dessa grande maratona, desse circo enorme que está acontecendo no planeta Terra, esse Hopi-Hari de emoções, de sentimentos, de pensamentos, onde está todo mundo meio maluco, não é? Mas não faz mal, não. Isso aqui é muito importante para a gente ter um pouquinho, sabe do quê? Honestidade, para consigo mesmo, para com as suas histórias pessoais. Eu sinto que a gente está naquele momento planetário que a gente não pode mais mentir. Não pode mentir nem para o outro, nem para si mesmo. A gente tem que ter uma relação agora profunda, elevada e absolutamente íntegra com o universo e com a gente mesmo. Então eu vim aqui conversar com vocês hoje sobre uma questão que é muito importante, que uma galera pediu para mim falar hoje, sobre o que é o staff divino. E porque eu me baseio muito nesse staff. Claro que eu sou absolutamente apaixonada, ancorada, devota até da grande fraternidade branca universal dos planetas. Mas eu tenho uma conexão muito profunda com todas as partes dos meus eus. Eu tive que aprender isso muito cedo, sou muito grata a todo o universo que me ensinou e que me fez entrar nessa conexão tão profunda. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês. Quando eu era menor, eu tinha um contato muito profundo com Nossa Senhora e com Jesus. Então eu tive uma espiritualidade muito precoce, muito rápida e intensa, porque eu achava que todo mundo via eles do mesmo jeito que eu via. E quando eu fui entendendo que não, isso começou a ser mais profundo, mais sério, comecei a me dar conta de que não era normal para os outros. Então eu comecei a rezar muito para o anjo de guarda, porque eu me lembro que a minha avó, minha nona, Luídia, ela sempre dizia, prega l'angioletto, quer dizer, reza para o seu anjinho. E eu tinha aprendido com a minha mãe o Santo Anjo do Senhor em italiano, então eu rezava sempre. E com o passar dos anos, à medida que eu fui lendo, me instruindo, né, e fui vamos dizer assim, uma buscadora intensa, muito nova, eu fui descobrindo que tinha uma presença divina. E quando eu finalmente descobri o que era uma presença divina, eu já tinha 18 anos, foi quando eu fui para a Ponte para a Liberdade. E ali foi a oitava maravilha para mim, né? Saber que tinha uma presença divina superior, individual. Não era só Deus, era aquela força pessoal. Eu fazia, nossa, então, se existem bilhões de seres encarnados na Terra, existem bilhões de seres, presenças divinas? Que incrível! Eu achava isso o máximo. Aí depois eu descobri a mesma coisa com o Cristo interno. Então, se existe o meu Cristo e o dos outros, então tantos bilhões de seres encarnados, tantos bilhões de encarnados Cristos nós temos. E começou a ficar interessante. E assim foram com os anjos, e com o passar dos anos eu descobri o eu superior, o eu médio e o eu básico. Então é tudo multiplicado por tantos bilhões de seres humanos. Encarnados, e depois com o tempo também descobri que os desencarnados, eles só não têm o básico encarnado no corpo, mas eles têm um básico, mas é básico. Aí depois nós tínhamos o ser de fogo branco, que é um ser maravilhoso, é o ser que a gente faz a conexão via um grande ovo de luz, que seria parte da nossa chama gêmea. Depois, os regentes elementais dos nossos corpos, quer dizer, cada corpo nosso tem um regente elemental, que nós poderíamos chamar de orixá. Então, no campo físico são os gnomos, as gnaminas, os duendes e as duendinas. Então, eles são parte do nosso staff, que regulam átomos, moléculas, células, elétrons dos nossos corpos. E cada sistema nosso, olha que legal, tem um regente casal. Então, por exemplo, sistema muscular, sistema ósseo, sistema nervoso central, sistema neurológico, sistema da pele, que é um sistema que quase ninguém dá valor, circulatório, respiratório, sexual,
renal, né? Tem vários, temos mais de 10, na verdade a gente contava só 8, 9, mas são 10, 11 se eu não me engano. Então pense em quantos regentes elementais nós temos, só no campo físico, hein? Depois nós temos no campo espiritual, temos as salamandras e as salamandrinas, que é o corpo do fogo do Espírito Santo. No corpo mental, o ar, que são os elfos, silves, fadas e elfos. E no campo das águas, as ondinas, as ondas, salamandras não, tritões, sereias, né? São as pequeninas forças de água. Então, assim, nós somos compostos de muitas coisas, de muitos seres, de muitas forças diferentes. Então, isso tudo vai compondo o seu staff divino. Então, você imagina, quando eu digo assim, regentes elementais de nossos corpos, eu estou falando desse mundo aqui que eu acabei de falar. Então, isso é muito ser vivo dentro de nós e ao nosso redor. Então, para mim, o staff divino é preciosíssimo. É ter uma relação muito profunda e muito mais ampla do que a gente está acostumado. Porque a maioria das vezes a gente está assim, eu vou rezar para o meu anjo de guarda, vou rezar para o meu mestre, vou rezar para o meu orixá, vou rezar para o meu guia, para o meu amparador, para o meu preto velho, para o meu caboclo. Não, é um pouco mais do que isso. Aliás, cada guia nosso tem tudo isso. Vocês já pararam para pensar? Que os seus guias têm presença divina, Cristo interno, eu superior, médio, básico, como eu disse, não está encarnado, mas ele tem o básico dele que é mais suave do que o nosso é bem mais forte. Ser de fogo branco, regentes ancestrais. Gente, isso é um mundo inteiro ao nosso redor, do qual nós habitamos dentro. O dia que eu me dei conta, eu acho que devia ter uns 30 e poucos anos, eu me dei conta de que eu morava dentro da presença divina eu sou. E eu, quando percebi isso e que fazia aquele manto de luz eletrônico, né, ou tubo de luz eletrônico, como eles ensinam, eu ficava assim, meu Deus, eu moro dentro de Deus, meu Deus. Nossa, isso era uma coisa tão, assim, meio absurda, parecia tão inédito e tão espetacular, que eu sentia que era uma honra ser a presença manifestada de toda uma hierarquia que eu sou. E isso vale para cada ser humano. Não é absolutamente incrível? Quer dizer, quando a gente olha por esse ponto de vista e por esse ângulo, a vida parece ter outro sabor, a vida parece ter outra cor, outras maravilhas. E que é uma pena que muita gente não saiba. Quiçá você compartilhando com seus amigos, você consegue passar para mais gente e todo mundo começar a ficar em êxtase, maravilhado, porque isso é... Por que a gente não soube disso antes? Não sei, não sei. Eu só sei que a gente vai se dando conta dessa oitava maravilha. Porque para mim, a hora que eu entendi tudo isso, é como se eu vivesse em outra dimensão já. Para mim, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava não faz a menor diferença. Convivo bem com a terceira e quarta. Claro, a gente tem que conviver, faz parte do dia a dia. Mas aí faz muito sentido, porque pra gente algumas coisas assim não casam, não combinam. A sincronicidade é outra, porque para algumas pessoas algumas coisas acontecem, para outras não. Para mim, certas coisas nunca aconteceram. Por exemplo, quando eu trabalhava na fábrica do meu pai italianão, né, sempre explosivo, aquele cara que fala alto, ou que fica muito bravo de repente, e acontecia assim, eu chegava, já tinha acontecido tudo. Eu chegava quando era paz, quando já tinha ouvido explosões, desavenças, né, e tudo começava a se harmonizar. Quer dizer, eu entendia que eu não tinha nada a ver com aquelas brigas, que eu não tinha nada a ver com aquelas discussões e nem com aquele jeito louco dele. E de várias pessoas é assim. Mas eu precisei entender que eu morava no centro da minha presença divina, eu sou. E aí isso casou tão perfeito que eu tive até que sair. Por quê? Eu saí dessa empresa do meu pai, eu larguei. Não me interessou a herança, não me interessou ser a herdeira daquilo que ele achava que eu tinha que ser. Sabe? Parece que não casava mais.
E eu estou tão feliz fazendo essas outras coisas que eu faço desde então. Então eu passei metade da minha vida em família, trabalhando em família, e a outra metade, e me preparando, treinando para isso que eu faço hoje, porque eu treinei desde sempre. Mas hoje que eu vivo só disso e dessa espiritualidade, quando alguma coisa não combina, vem imediatamente uma liberação, um campo de energia que diz, olha, você tem que fazer outra coisa. E eu vou lá e faço e dá certo. Por quê? Porque eu estou sendo guiada nesse fluxo. Então eu vou pedir para vocês pedirem isso para suas vidas. Pede o fluxo da poderosa presença divina eu sou e de todo o seu staff divino. Ah, mas eu não sei muito bem qual é o staff. Não tem problema, nós temos um pequeno cursinho. Se você quiser aprender com um pouco mais de, experimentar todos os seres, porque assim, você pode ficar mais íntimo, você pode fazer isso sozinho, não precisa de mim, não precisa do meu cursinho, de verdade. É uma questão de você ter tempo, energia e dedicação para se autoconhecer, conhecer suas outras partes. Agora, só tem o lado bom das histórias? Não. Tem o lado sombra da gente, tem o lado bem pesado da gente e que também vai ter que encarar. Dentro desse campo, nós não estamos falando bem de sombra, dentro do trabalho do staff divino, mas eu digo para vocês, a nossa sombra é a parte que talvez, se a gente der um pouco mais de atenção, pode ser a mais fácil. A mais fácil, porque ela leva você para a razão, para a lógica, mas uma lógica inteligente, guiada pelo seu coração, pelo seu chakra cardíaco. Você não precisa ficar maluco por causa disso. Eu tenho uma sombra, eu tenho vícios, vamos dizer, eu posso pegar exemplos até meus, eu tinha alguns vícios que eram difíceis para mim de transformar, e quando eu pensava em transmutar, não é bem transmutar que eu tenho que fazer, eu tenho que me conscientizar e decidir, porque se eu não decido, eu não faço escolhas. Então, assim, eu decidi que eu queria exterminar com alguns vícios, sabe? Fazendo bem assim, ó, fazia muito isso com a mão. Tem que terminar com esses vícios, não é vício de crítica, de julgamento, qualquer tipo, não importa. Nós temos diversos, a gente não é, isento de nada. Então, com o tempo, eu fui vendo que se eu me comprometia e se eu fazia firmemente aquele compromisso comigo, se eu fazia uma escolha bem determinada, funcionava. E aí o universo conspirava a meu favor. Então muita gente pergunta, por que o universo não conspira? Porque você precisa ser comprometido com você mesmo. Você precisa escolher, você precisa decidir. A hora que você decidiu e fez sua escolha, todo o fluxo vai em sua direção. Vocês não precisam ficar temendo nada, sabe? Então decidam também fazer contato com a sua presença divina, com o seu ser de fogo branco, com o seu Cristo, o seu eu superior médio básico, o seu anjo de guarda. Por exemplo, a gente chama bastante o anjo de guarda como o sistema quantário. Um dia eu vou fazer um programa só do sistema quantário. Mas a gente chama Agnus Nins Lens. Agnus em latim de anjo, Nins era uma linguagem antariana que significa santo da terra, e Lens, que em antariano quer dizer para mim, então meu santo anjo, tá? Então Agnus Nins Lens, Agnus Nins Lens, Agnus Nins Lens, se coloque aqui na minha frente. E percebe a mesma coisa, ser de fogo branco Nins Lens, presença divina Nins Lens, eu superior Nins Lens, eu médio Nins Lens, eu básico Nins Lens. Porque quando a gente assume que tudo é santo da terra, a vibração vai mais alta, você já começa a vibrar alto. Se eu falar assim, eu básico eu básico, aí você já está jogando ele mais para baixo. Sobe a vibração, vocês mesmos podem melhorar a sua própria vibração fazendo isso. Regentes elementais Nins Lens, regentes ancestrais Nins Lens. Então, assim, guias, Nins Lens, meus guias, meus mentores, o que vocês quiserem, entenderam? Porque aí vocês é que vão vibrar a energia mais alta. E quando essa força sobe desse jeito, vocês conseguem elevações bem legais. Agora tem que manter. Todo mundo em casa, ninguém sabe disso. É verdade. Vocês podem começar a olhar, olha,
Salve Agnus Nins Lens da minha família. Salve presença eu sou da minha família. Vocês podem saudar todos os staffs divinos de suas famílias, de seus amigos, de suas comunidades, né? É hábito, precisa criar hábito. Vocês estão a fim de criar hábito, um bom hábito, né? Aí você sai dos vícios e cria ótimos hábitos. Aí você está realmente servindo à luz divina, ao amor maior e à harmonia cósmica. Entendem? Então as coisas começam a ficar mais bonitas, mais simples, mais gostosas e mais fluentes. Porque é isso que a gente está precisando, fluir com os campos energéticos. Combinado? Então, como que consegue fazer tudo isso tão simples? Vocês precisam estar com vontade e comprometidos. Se vocês não tiverem compromisso com a sua espiritualidade, vocês não vão conseguir, tá bom? E tem que ser muito honesta, né? Eu sou uma orientadora espiritualista, sei lá, desde que eu tenho 18 anos. Então, a única coisa que eu sempre vi foi o compromisso, comprometimento, dedicação a tirar um tempo para mim, tirar o tempo para o meu dia. Para eu me melhorar, para eu me elevar, para as frequências serem mais leves e mais fáceis. Então eu sei que tem muita gente sofrendo muitas coisas, as minhas estão menos sofridas. Por quê? Porque eu estou treinada. E um bom soldado treinado, ele é útil, ele é muito útil. Então mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, momentos de perigo de vida, inclusive de doenças, se eu fiquei doente foi porque eu desalinhei. Isso é comum, não é normal, mas é o comum. Acontece, mas a partir do momento que eu tomo de volta as rédeas na minha mão e tenho a ajuda de todo o meu staff divino, mais staff divinos de milhões de amigos e amigas que vieram me dar suporte, vieram aqui me ajudar e trouxeram de tudo, de comida, remédios, dinheiro. Gente, eu tive um atendimento que raras pessoas eu sei que tem nesse planeta desse jeito, com tanto amor, com tanta dedicação para me ajudar. Eu sou grata a cada ser humano que fez uma vibração por mim, que eu nem sei quem é, mas eu sei que muita gente vibrou. Então, se eu estou aqui, eu sou a presença viva, física, do retorno que eu posso dar para vocês. E eu, nesse meio tempo, trabalhei muito meu staff divino. E trabalhei também meu caminho sagrado do coração. Ao mesmo tempo eu fazia as duas coisas, sabe? Porque eu tinha que me visitar. Esse é um caminho muito lindo que foi ensinado pelo mestre Serapis Bey ao bem-amado Jesus, na época que ele sumiu, aquele período de 13 aos 33 anos que Jesus sumiu. Ele viajou para muitos lugares. Ele viajou para o Japão, para o Egito, o Oriente Médio todo. E ele foi em busca de conhecimentos e de várias chaves que iriam ajudar ele nos momentos da grande virada que ele iria dar dos 30 aos 33 dele. Então, quando ele foi para o Egito, ele aprendeu com o bem-amado Serapis Bey, dentro das câmaras secretas das pirâmides, o caminho sagrado do coração e também o sistema de respiração com a sagrada força da ressurreição. Por isso que o mantra dele é: eu sou a ressurreição e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Eu sou o caminho, né? Por quê? Porque foi a força que ele utilizou, que ele foi ensinado. Então essas forças, seja do staff divino, seja do caminho sagrado do coração, das glândulas também, vamos deixar outra coisa bem legal aqui. Eu acabei de dar um curso sobre o caminho sagrado do coração e glândulas nossas mestras. Por que glândulas? Porque elas são as centrais verdadeiras dos nossos corpos, especialmente o físico. Tem também o espiritual, mas o físico, se estiver todinho em ordem, ele vai fluir com todas as suas substâncias endócrinas funcionando, todos os seus líquidos, todos os hormônios. Agora, quando as glândulas não estão bem, e não é dizer assim, olha, vamos ativar a pineal. Não, tem muito mais glândulas. A pituitária, na parte espiritual, é a principal. Pituitária ou hipófise. Tálamo, hipotálamo. Tem as glândulas pequenininhas aqui, que são chamadas de amígdalas, que não são essas amígdalas, né? Então, são forças que, quando irrigadas, nutridas, elas ficam muito bem. Então a gente ensina isso, porque graças a Deus eu tive esse ensinamento muito nova
E durante todos os meus trabalhos eu fui fazendo isso com as pessoas para elas entenderem. E agora há pouco tempo dei o último curso, que foi espetacular. Do mesmo jeito que foi maravilhoso dos 5 raios sutis, foi esse das glândulas e do caminho sagrado do coração. Então, gente, nossa, eu estou muito feliz porque essas histórias estão rendendo, estão fazendo as pessoas entenderem o compromisso com elas mesmas. Quem estava na busca e achou ficou muito contente, muito feliz. Eu só posso estar muito honrada de estar participando desse grande momento da nossa história planetária e humanitária, tá bom? Então, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem mandar um e-mail, por exemplo, dorianacentral@gmail.com, ou no nosso Facebook, no Messenger, no Dori Tamburini, deixa eu ver, no WhatsApp, 11 9 9197 8641, São Paulo. E tem o Instagram também, Dodô Tambor. E nós temos o Telegram, né? Dodô Central. Hoje em dia a gente consegue achar as pessoas, né? Então eu fico muito contente, porque eu sempre gostei muito de trazer as informações, desvelá-las, não deixar nada oculto. E graças a Deus me foi permitido isso, né? Todo esse trabalho era antigamente muito oculto, seja das glândulas, seja do caminho interno. Todas as forças que estavam bem quietinhas, agora elas estão bem disponíveis, especialmente se vocês estiverem prontos, tá bom? Gente, eu fiquei muito honrada, muito feliz de estar conversando aqui com vocês mais uma vez. A gente vem cada 15 dias, então a gente se encontra daqui a 15 dias. Um grande beijo, tudo de bom. E não esquece de se inscrever, compartilhar, dar o seu comentário aqui para mim para saber o que você achou. Se você quiser também conversar sobre os próximos cursos, a gente logo vai estar abrindo o sistema protecional de Metatron novamente, porque muita gente quer fazer ao vivo, então bora lá que nós vamos fazer, tá? Um grande beijo, Cris de Pascoal, super obrigada, como sempre. Gratidão TV Crum, obrigada Harmonia Cósmica, um grande beijo e tudo de bom.